Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. E assim nos diz a palavra de Deus, até tomando para si perguntas que nós fazemos. Esta palavra vai ser resposta para muitas perguntas que você faz. E olha como começa. De onde vêm as guerras? De onde elas nascem? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão por que não possueis está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz: com ciúme anseia por nós o Espírito que nos habita. Mas Deus nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De onde vêm as guerras? De onde vem a discórdia, a desunião, os conflitos que nós vivemos? Porque toda guerra começa em algum lugar. Tem muitas guerras que começam dentro de famílias. Não é? Nós temos aí um livro que nos conta uma história antiga, que tem aí uns 4.000 anos de relatos aqui na Sagrada Escritura. Porque antes de ser posto por escrito, isso já era contado de geração em geração. E a história da Bíblia é a história de conflitos e de guerras que começam dentro de casa, dentro da família, litígio entre irmãos. Às vezes a guerra que a gente está vivendo e que não nos deixa ter paz está acontecendo dentro da nossa casa. Está acontecendo com quem nós deveríamos cuidar, o que deveria cuidar de nós. Está acontecendo com quem nós amamos. A gente ama e está em guerra com a pessoa. Esposa combatendo o marido, marido combatendo a mulher, filhos se opondo aos pais, sendo causa de tristeza para os pais, conflito de gerações, atitudes assim de profundo desrespeito, sabe? Não é só pelo que a pessoa vive, mas é a maneira como esnoba aquilo em cima do outro, como esfrega o que está vivendo no rosto da outra pessoa, como uma forma de desafiar. Será que isso acontece só aqui para o Sudeste, para São Paulo, gente? Ou acontece também perto de você?
Pessoas que antes eram amigas e de repente se tornam inimigas mortais. E olha, o pior inimigo que a gente pode ter é um ex-amigo. Porque ex-amigo, ele sabe as coisas da sua vida. Era uma pessoa da sua confiança. E como é que pode dois amigos se tornarem adversários, ficarem se combatendo, se inimizar? Abre brecha para o diabo que você vai ver o que acontece. Ele separa as pessoas que mais se amam. De onde que vem essas guerras? De onde vem essas brigas entre vocês? Pergunta a palavra de Deus. Aí vem a resposta. Isso tudo não vem exatamente da gana que está em conflito dentro de você, daquilo que você tanto quer, que está disposto a passar por cima de qualquer um para obter. Essas desavenças não brotam justamente da insatisfação que você carrega. Está insatisfeito porque dentro de você as suas paixões estão em conflito, não é? Tem o que é certo, mas a gente começa a lutar contra o que é certo por causa do ciúme, o desejo de dominar a outra pessoa, que a pessoa vive em função da outra, de si. E se a pessoa age diferente, pensa diferente, é motivo para meio mundo ser posto abaixo. Aquela desconfiança absurda, sabe, que faz com que um vigie o outro, mas aquela vigilância negativa, sabe, que vigia para amarrar a vida da pessoa, para dominar a pessoa, porque o ciumento tem medo de perder, porque ele acha que o outro é posse dele. Então, para que ele não corra risco de perder o outro, ele sufoca a pessoa. E tem gente que tem ciúme de tudo. Tem ciúme do esposo, da esposa, mas tem ciúme do irmão, tem ciúme do amigo, tem ciúme de um carro que tem. E tudo é motivo para um conflito. Pergunta a palavra de Deus: isso que você está vivendo não vem precisamente das paixões que estão em conflitos dentro de você? A inveja é uma coisa terrível para a pessoa que é invejosa. Inveja faz mal para todo mundo, sabe? Mas quem a inveja mais prejudica é justamente o invejoso. O invejoso sofre demais, gente. O invejoso não tem paz. O invejoso é uma pessoa que vive para torcer contra. Quem é o invejoso? É aquele que torce contra o tempo inteiro. Ele está sempre na torcida do vai dar errado. Ele quer que as coisas deem errado. E aqui nós poderíamos colocar muitas outras paixões, que, por exemplo, a fornicação, o desejo de possuir sexualmente as pessoas é uma paixão. A promiscuidade é uma paixão. O adultério é uma paixão. E a pessoa sabe que deve ser fiel, mas fica aquilo ali, combatendo dentro dela o tempo inteiro. As paixões criando conflito dentro da pessoa. Aí a palavra de Deus nos diz: e você cobiça, mas não consegue ter. Aí você destrói as pessoas, mata as pessoas, fica alimentando inveja, mas não consegue êxito. Você já percebeu que todo invejoso é um fracassado? Gente, quem é bem-sucedido não tem tempo para ficar alimentando inveja. A inveja, ela é triste demais para o invejoso. É o que eu estou falando para você. Ela prejudica todo mundo, a inveja. Mas a pessoa mais envenenada pela inveja é o invejoso. E a palavra de Deus diz: olha, por causa da inveja, você não consegue êxito na sua vida. Você não consegue a bela, verdadeira e santa prosperidade. Porque a prosperidade divina, a santa prosperidade, ela não coincide
com você ter muito dinheiro, porque tem gente que pensa que prosperidade é ter uma conta bancária transbordando, é ter carros de luxo, casa de luxo, é a pessoa ter status, é a pessoa ter grande penetração social, é ela ser conhecida pelos, ter fama. Isso aí, tem muita gente que tem tudo isso e não é feliz. Para mim, prosperidade é você ser feliz. Se você tiver dinheiro, se você tiver fama, se você for bem sucedido profissionalmente, mas você for infeliz, você é um fracassado. E tem gente que vai seduzindo os outros na direção de uma prosperidade que não alimenta o coração, que não alimenta a alma e não nos prepara para a vida eterna. Essa prosperidade é falsa. Essa prosperidade não é ouro, é lata enferrujada. Você está trocando a sua vida, que é ouro, por uma prosperidade que é bugiganga, é tralha, é lixo. A palavra de Deus nos fala de uma verdadeira prosperidade, que faz com que tudo na vida da gente caminhe com harmonia. Você tem paz em tudo que você faz, você tem alegria em todos os lugares em que você está, você se sente bem com as pessoas com as quais você convive. Você hoje poderia dizer: se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu vivi bem a minha vida. Se você responder sim para essas perguntas que eu fiz, então você é uma pessoa próspera, então você é uma pessoa que tem êxito. Mas a respeito do invejoso, olha o que diz a palavra de Deus: ele sai matando as pessoas, ele sai sufocando quem vive perto dele. Ele sai, fomentando, alimentando inveja dentro dele. E por causa da inveja, a vida dele não prospera, não vai para frente, não consegue êxito. Ele é infeliz. E às vezes, tudo que a pessoa invejosa tem na vida é um pouco de dinheiro. E ele acha que aquilo lá está bem sucedido. Dinheiro, qualquer instabilidade econômica tira de você. Esse mundo de hoje, o mundo está aflito, gente, não é só o Brasil não. O mundo inteiro está aflito, porque o mundo está ameaçado economicamente. Aqueles países sólidos, não é, que a gente via economicamente, como os Estados Unidos, está todo mundo bambeando as pernas. Aqueles países europeus, todo mundo tremendo, porque aquilo que esse mundo chama de segurança é palha que o vento leva. Como é que eu vou chamar de êxito uma coisa dessa? Apenas uma prosperidade financeira? De jeito nenhum. Mas a palavra de Deus, que nos ama e quer nos curar, ela diz para nós: a sua inveja, a minha inveja, a nossa inveja empata a nossa vida, impede a nossa vida de avançar. E continua: brigais, fazeis guerra, mas apesar de toda a luta não conseguis possuir. Gente, isso aqui é uma verdade tão absoluta, porque a gente vai vendo, às vezes a pessoa fica com ciúme de você, com inveja de você, com inveja de um outro. Você está vendo lá a pessoa sempre fazendo guerra, sempre arrumando uma briga, sempre criando litígio. Ela faz, mas ainda que desocupe o lugar, ela não consegue ocupar. Ela luta para ter algo que não é o outro que está atrapalhando ela ter. O invejoso sempre tem essa percepção que a vida dele não vai para frente porque fulano de tal existe. Por isso que ele mata, por isso que ele fomenta no coração a inveja, porque ele identifica o fracasso dele não com a falta de competência que ele tem, com a sua incapacidade, com a falta de preparo. Ele acha que é sempre o outro que está impedindo ele de avançar, que se aquela pessoa não existisse, chegaria a vez dele brilhar. Aí o camarada morre, muda, sai das vistas dele, o lugar fica vago, porque ele não dá conta, não está preparado. Briga e não consegue possuir. E aí São Tiago ainda vai mais fundo na questão e diz: e a razão porque não possuís está em que não pedis. Mas não é qualquer pedido, não é um pedido que você faz para uma pessoa.
A razão pela qual não possueis é porque fazeis tudo menos levar aos pés de Deus as suas necessidades, os seus anseios, a sua vida. Pedis, aí ele diz ainda, primeiro ele diz, você não recebe porque você não pede. Aí ele corrige, aliás, você até pede, mas não recebe porque o seu pedido é como se não fosse, porque você pede mal. Você impede a Deus de te dar pela maldade que está no seu coração, na maneira que você pede. A maldade está no quê? No motivo para o qual você pede. Você não pede para o bem. Quando eu digo você, é de forma geral, tá? Cada um veja se essa palavra se aplica à sua vida. Quando eu digo você, o primeiro para o qual eu estou dizendo sou eu, é para mim esta palavra também. Então diz aqui a palavra, pois o que pedis só quereis para esbanjá-lo nos vossos prazeres. É tão maravilhosa a obra que a conversão faz na vida da gente, porque a gente vai pondo as coisas nos devidos lugares, sabe? Tinha coisa que a gente cobiçava, a gente não cobiça mais. Tinha coisa que a gente queria, a gente não quer mais, porque o que a gente queria era pecado, era só esbanjamento. Olha, tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não sobra. Aí você se pergunta, o que essa pessoa faz? Será que ela tem uma lareira dentro de casa, em vez de usar lenha, ela usa papel, dinheiro, ela vai jogando dinheiro no fogo, porque ela não tem nada, ganha bem. Às vezes você olha e diz assim, se eu ganhasse o que essa pessoa ganhou, eu seria rico, mas não sobra nada para a pessoa. É que ela esconde muitas vezes o que ela faz. Mas se você pudesse ver, vai esbanjando com prazeres, vai esbanjando com pecado, vai esbanjando com luxúria, vai esbanjando com bebida, vai esbanjando com riquezas, com luxos. Aí você às vezes vê a pessoa dormindo num lugar que custa uma fortuna, quando nem naquele quarto ela ficou, passou o dia inteiro fora, foi lá só para dormir, mas porque tem, esbanja. Tem gente que quer ter muito dinheiro, que a felicidade da pessoa seria muito dinheiro. Para quê? Para comprar os outros, para comprar oportunidades, para passar à frente das pessoas, para usar, inclusive fisicamente, as outras pessoas. Gente, isso é uma coisa triste demais. A pessoa ser tão incapaz que para poder ter um envolvimento com alguém, ela tem que pagar, ela tem que pôr dinheiro, mas faz. E vai se tornando uma pessoa aos olhos desse mundo vantajosa, exitosa, né? Mas a palavra de Deus nos diz, isso aí é uma falsificação da vida. Quando diz no versículo 4, adúlteros. Você sabe o que é você adulterar um documento? É você falsificar um documento. A palavra de Deus nos diz, tudo isso é uma adulteração da vida. Tudo isso é viver uma vida falsa. E uma vida falsa não alimenta. Uma vida falsa faz a pessoa ir morrendo por dentro. Por isso que a pessoa não tem vida interior. Por isso que a pessoa perde a vontade de viver. Porque o que parecia vida para ela era só uma falsificação, era uma cópia barata. Então a palavra nos diz, adúlteros. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Que o que agrada a esse mundo desagrada a Deus. A quem quereis agradar? Ou como disse Josué, a quem vós quereis servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer agradar a este tempo? Ou você quer agradar a Deus? Assim, toda moda é de certo modo uma arapuca, né? Se você pegar o álbum de família dos seus pais, dos seus avós, tinha coisa que naquela época, gente, era o ó. E aí você olha e diz, Jesus amado, isso era moda. Umas calças horrorosas, uns chapéus horrorosos, uns cabelos, uns cortes de cabelo horrível demais. Mas naquela época era o
que havia. Isso a gente falando de uma modazinha que mal afeta a gente. Mas existe também uma mentalidade de época mundana, e essa não é só feia, ela afeta a gente radicalmente, e afeta sobretudo nos tirando de Deus, minando a vida interior que nós precisamos para ser quem nós somos. Então o Senhor nos diz na sua palavra, isso é uma adulteração, é uma falsificação da sua vida. Não é que Deus te despreze, fique com pirraça, com um ciúmezinho bobo e diga assim, então já que você quis isso eu não te quero mais. Não, é que andar na amizade deste mundo é exatamente o contrário de andar na amizade com Deus. Escolher viver certas mentalidades é ofender a Deus. E a Sagrada Escritura diz qual é a consequência. Ou julgais ser em vão, que a Escritura diz, com ciúme anseia por nós o Espírito que nos habita. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Mas não é um ciúme de possessão, não é um ciúme de dominação, não é um ciúme que escraviza. Existe um ciúme que é zelo. Inclusive, quando você vai traduzir ciúme do grego para o português, a palavra ciúme é zelos, não é? Que em francês deu jalousie. Esse jealous aí no francês é muito próximo do grego, né? Jalousie em francês é ciúme, é bem próximo da palavra zelo no nosso português, porque tem um ciúme que é zelar pela pessoa. Sabe o que é o ciúme do Espírito Santo? É quando Deus vê você se danando e o coração dele dói de ver o quanto você está se prejudicando. E aí não é um ciúme porque se sentiu traído e magoado e ferido, é um ciúme por ver você se acabando. E muitas vezes ter que respeitar a sua escolha. Mas maior que tudo isso é a graça de Deus. Por isso que diz a palavra, apesar de tudo, acima de tudo, Deus dá uma graça maior. Mas dá uma graça maior a quem? A quem não é soberbo, a quem se humilha, é humilde, a quem se aproxima e pede, a quem rompe com essa amizade com o mundo para ser amigo de Deus. O que é que essa palavra nos orienta a fazer em face dos nossos erros, gente? Porque Deus, no meio de tudo isso, diz, Deus dá uma graça maior. Essa palavra está nos orientando a algo muito importante. E o que ela está nos orientando é, não vos afasteis do Senhor. Não se afaste de Deus, mas sirva a Deus de todo o seu coração. Não se afaste de Deus. E o segredo para não se afastar de Deus é chegar junto dele humildemente e pedir, e fazer sua oração, e suplicar a ajuda do Senhor, porque não sabe viver quem não sabe rezar. Olha, toda pessoa que reza bem, vive bem. Toda pessoa que reza mal, ou melhor, não reza, vive mal. Sabe viver quem sabe rezar. Veja se eu estou enganado no que eu estou lhe dizendo. Aquelas pessoas que você conhece na sua vida, que estão sempre ali com a palavra de Deus, com um tercinho na mão, que tem sempre o nome do Senhor na sua boca para bendizê-lo. Diga para mim, apesar de toda a simplicidade, apesar até de aos seus olhos, está faltando para a pessoa grande parte do que ela precisa materialmente. Diga para mim se essa pessoa não tem paz. Diga para mim se essa pessoa não é feliz. Você vai conversar com a pessoa, não passa pela cabeça dela se matar, não. Ela não reclama pelas dificuldades da vida, ela agradece e consegue ver o bem que Deus lhe faz até nas piores situações. Sabe viver, dá uma lição de vida. Gente, grandes líderes, inclusive alguns para fazer média, visitavam Madre Teresa de Calcutá.
alguns deles não queriam voltar, porque eles se sentiam mal ao ver a Madre Teresa. Ela era um incômodo, porque aquela mulher era tudo o que muitos deles não eram. E eles olhavam uma mulher que não tinha nada, e apesar de não ter nada, ela fazia tudo para todos. Ela ajudava uma multidão de gente, dinheiro aparecia de onde ninguém sabia, e aquela mulher conseguia, fraquinha, velhinha, fazer caridade, cuidar de gente, muito mais jovem do que ela, curava pessoalmente as enfermidades das pessoas, carregava os doentes, limpava as feridas, e olha, foi agregando tantas outras pessoas. A Madre Teresa é um testemunho de que esse mundo vivido sem Deus não tem valor nenhum. E essas pessoas chegavam lá e viam a própria vida, a luz da vida da Madre Teresa. Não diziam: não quero voltar aqui não, essa mulher me faz me sentir mal. Teve um presidente, não vou ficar citando, mas um presidente de um país famosíssimo, e deduza você quem seja, pesquisa na internet e você descobre, que ele disse: essa mulher faz a gente se sentir mal. Não é que a Madre Teresa fazia a pessoa se sentir mal, é que quem tem uma vida de verdade boa ilumina a vida de quem está de verdade ruim. Aí a pessoa olha para si e não gosta do que vê. Mas qual era a grande força da Madre Teresa? Era uma mulher que sabia rezar, era uma mulher que sabia se achegar a Deus, era uma mulher que sabia contar com Deus. Quantas vezes a Madre Teresa viveu o que a Canção Nova vive? Assumiu compromissos, inclusive compromissos financeiros, sem ter nas mãos o dinheiro que precisava, sabendo que Deus na sua providência iria cuidar. E Deus cuidava, Deus não deixava na mão. Como Ele cuida, Ele não deixa na mão. Como nós vimos nas semanas passadas, testemunhos inclusive de pessoas que, materialmente afundadas, naufragadas, fizeram a experiência de confiar no Senhor e viram a resposta de Deus até nesse aspecto da sua vida, porque o Senhor não abandona. Vive bem aquele que sabe rezar bem. Agora, sem a oração, a pessoa se deixa guiar pela vaidade, a pessoa se deixa guiar pelo ciúme, a pessoa se deixa guiar pela inveja, a pessoa se deixa guiar pela inveja para onde, Márcio? Para o meio da guerra, para o meio dos conflitos, para o meio da discórdia, porque a pessoa está sempre insatisfeita. Você conhece alguém que está sempre insatisfeito? A pessoa nunca está contente com nada, tanto que na boca da pessoa só tem reclamação. Olha, sem a oração, a pessoa se deixa guiar pela vaidade, e a vaidade não serve para nada. Vaidade não serve para nada, gente. É bom a gente ver um vaidoso se pavoneando, né? A pessoa chega, fica desfilando para cá, fica desfilando para lá, né? Às vezes arrogando a maneira que ela tem de ser, às vezes arrogando a maneira correta que ela tem de falar, às vezes arrogando as roupas boas que ela tem. E às vezes a pessoa está sentada quietinha, só aprendendo. Aprendendo o quê? Como não se deve fazer, porque é feio demais da conta. Vaidade não serve para nada, não. Vaidade não serve para nada, nem nos livra de nada, porque são vaidades, porque são vazios. Já expliquei aqui no Sorrindo para a Vida que a palavra vaidade vem de vão. O que é um vão? É um buraco. Ali tem um vão, coloca aquela caixa ali naquele vão que está ali na parede. Entre um armário e o outro tem um vão. O que é um vão? É um buraco, é um vazio. A palavra vão e a palavra vaidade, não é que uma vem da outra, são exatamente a mesma coisa. Vaidade é um vazio e nos esvazia. Quando é que a beleza se torna uma vaidade para a pessoa? Quando a beleza exterior é o único recurso, é o único valor que ela tem. A pessoa resumiu a vida dela a uma carinha bonita, a um corpo escultural. Minha filha, você vai perder tudo isso.
Quando perder, você vai ficar num vazio. É quando um rapaz reduz a vida dele à juventude que ele tem. Juventude tem dias contados, meu filho. Tem que ser mais inteligente. Vaidade é quando a gente coloca a nossa esperança naquilo que é passageiro. Porque quando a coisa passar, é igual quando o chão passa. Você fica sem chão, você cai no vazio. Essas coisas nos esvaziam. Então, o que é o contrário da vaidade? É o tudo. É aquele que é o absoluto. O único capaz de preencher o vazio do nosso coração é Deus. E eu só me encho de Deus se eu rezo. Sem a oração a gente não dá coisa boa. Se você não rezar, você não faz bem o que você precisa fazer. Você não é um bom pai, você não é um bom marido, você não é um bom irmão, você não é um bom amigo, você não é um bom profissional. Porque a insatisfação com o seu chefe, com a sua esposa, com o seu filho, vai levar você a estar constantemente em conflito. Por fora, em alguns momentos, mas por dentro, o tempo inteiro. Às vezes a pessoa cala a boca, mas não cala o pensamento. Ela vai para o trabalho murmurando: detesto esta casa, detesto esta família, por que eu fui casar com esta mulher? Meu amigo, está se estragando. Esse homem não me merece, devia ter escolhido um outro marido. Que azar que eu tive, por que eu fui engravidar dessa peste? Agora eu estou amarrado a esta pessoa. Olha o conflito que a pessoa está nutrindo dentro do seu coração. Como é que vai sair coisa boa daí? Precisa rezar para lavar a alma. Sem a oração a gente não dá coisa boa. Sem a oração a gente não produz bom fruto. Sem a oração não brota de nós nada de real valor. Então, assim está aqui a palavra de Deus nos dizendo: quem não reza não tem desculpa quando insiste em dizer que não tem força para resistir às tentações. Ah, Márcio, você falou aí desse negócio de ser amigo do mundo, mas eu não tenho forças para resistir às tentações. Quem não reza não tem desculpa. Porque não tem força justamente porque não reza. Se eu estou entendendo que eu estou indo para um lugar, numa direção que não é boa para mim, eu preciso mudar o rumo. Você tem que meter o pé no freio, você tem que virar o volante, tem que mudar a direção, mas você não vai conseguir se você não rezar. Aliás, eu lhe digo, frear a tentação e virar o volante é contar com uma graça maior. Deus dá uma graça maior, mas para isso a pessoa precisa receber, e só recebe quem pede. Todo aquele que pede, recebe. Mas quem não pede, diz Santa Teresa, não recebe. E São Tiago diz aqui para nós, no versículo 2, se vos faltam forças, adverte São Tiago, por que então não a pedis? Se você não dá conta, por que você não pede? Está aí, mas está, versículo 2, não tendes porque não pedis. Então olha, não tenha dúvida, nós somos muito fracos para resistir às violências da tentação. Se você disser assim, quem sou eu para disputar com o demônio? Quem é um ser humano para enfrentar essa coisa? A gente é fraco demais, a gente é pequeno demais. Sim, é verdade. Olha, não tenha dúvida que nós somos muito fracos para resistir aos ataques do mal. Mas também é verdade que Deus é fiel. Também é verdade que Deus não permite que ninguém seja tentado acima de suas forças. Deus não permite que você seja tentado acima de suas forças. E quando a tentação vem com muita violência e parece ultrapassar as nossas forças, Deus nos completa à medida que nos falta quando nós rezamos. Então, entenda, Deus é fiel e não vai permitir que você seja forçado acima do que você consegue aguentar. Se você está enfrentando, é porque você aguenta.
E Deus não vai permitir que te falte a força. Pelo contrário, Deus fará com que nós tenhamos tudo em nosso favor para suportar e vencer a tentação. E o demônio, ele nos tenta não só para o pecado, porque a gente identifica a tentação sempre com o pecado, né? Mas o demônio também nos tenta para a tristeza. O demônio também nos tenta para o desânimo. E tanto a tristeza, quando a gente permite que ela acampe na nossa vida, quanto o desânimo, que não é aquele desânimo passageiro, é quando a gente desanima de vez. Tanto o desânimo quanto a tristeza, no fundo, é uma falta de fé, é uma falta de confiança em Deus. E aí sim, é claro, entra o pecado. E o demônio, sabendo disso, ele está tentando você para você ficar triste. Todos os dias o maligno se aproxima de você com uma intenção. E a primeira intenção dele não é levar você simplesmente a fazer pecado. O pecado é um instrumento que ele usa para uma outra coisa maior. Você sabe qual é? Desanimar você. Se você está se deixando desanimar, você está caindo na lábia dele. Você está indo para o buraco que ele está te arrastando. Agora, tudo isso muda quando nós entendemos que esta palavra é verdade, quando essa palavra verdadeira nos diz: Deus dá uma graça maior. É grande o embate, mas Deus dá uma graça maior. A aflição é grande, mas Deus dá uma graça maior. A perda que nós sofremos é imensa, é dolorosa demais, mas Deus dá uma graça maior. Com a ajuda do Espírito Santo, Ele dará a cada um de nós a força para vencer o tentador e para vencer todo o mal. Nós somos fracos, mas Deus é forte. Diga isso onde você estiver agora: eu sou fraco. Olha, é até sinal de humildade, gente, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Mas também é sinal de humildade reconhecer a força de Deus, porque a humildade não tem a ver com você se tornar capacho, com você se tornar um tapete para os outros pisarem. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer a verdade, e a verdade é: eu e você, nós somos pequenos, mas a verdade também é: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus pode ser para nós aquilo que a gente tanto precisa. Então, somos fracos, Deus é forte. Recorra ao forte, recorra a Deus. Se nós recorrermos a Ele, Deus mesmo nos dará a sua força, e com a força de Deus nós vamos poder tudo, porque tudo é possível para quem crê. Com a força de Deus nós vamos conseguir tudo. Certamente Deus não vai esquecer de você, porque depois de toda esta palavra, no coração desta palavra, qual é a promessa que está? Deus dá uma graça maior. Deus tem compaixão de nós. Deus olha para você com misericórdia. E olha, digam a você o que disserem, saiba que o Senhor nunca vai te esquecer. E se Deus não vai te esquecer, e se Deus não vai te abandonar, então você também não se afaste dele. Pelo contrário, sirva a Deus de todo o coração. Servir aonde, Márcio? Na sua vida. Coopere com Deus. Porque quando a gente desanima, quando a gente se entrega à tristeza, isso é um desserviço. Você para de cooperar com Deus na obra dele na sua vida. Faz o contrário, sirva a Deus, coopere com Ele, e você poderá dizer: sirva-o de coração, e você poderá dizer: com Deus eu posso tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me dá forças. Coloque então as mãos sobre o seu peito e feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Quem afunda porque não reza, porque não se une a Deus, não tem desculpa. Deus não permite que a pessoa que reza seja surpreendida pelos seus inimigos. Quem abandona a oração é porque não quis vencer. E se a pessoa não quis vencer, então não pode reclamar.
Perseverar, insistir no mal leva à derrota. Não se trata de cair no mal por um descuido, mas de ser teimoso, de insistir, de perseverar no mal. Essa é a amizade do mundo que a palavra de Deus está nos dizendo. E isso destrói a pessoa. E o que constrói a pessoa, o que é? O que salva do erro? Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha entrado em pecado, não se afaste de Deus, mas se entregue a Ele de todo o coração. Volte para Deus. Deus jamais se esqueceu de você, então você também não o abandone. E faça valer esta palavra na sua vida. E a razão por que não possuís está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal. Pois o que pedis só quereis para esbanjá-lo nos vossos prazeres. Mas pedi de coração e recebereis. Senhor, nós estamos trazendo as nossas necessidades diante de Ti agora. Aquilo que antes a gente estava rezando mal, nós queremos agora, na força de Tua graça, rezar bem. O que você gostaria de pedir ao Senhor neste momento? Fale para Ele. O que está faltando para você? Onde é que a luta está sendo grande demais e você estava sendo tentado, não estava percebendo, mas você estava sendo tentado a cair em tristeza e a desanimar? Deus tem uma graça maior para você agora, e você vai, e todo aquele que pedir vai receber.